Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Hoje a temática é sobre a verdade sobre o inferno, sobre realmente se existe o inferno, né? Como surgiu Diabo, Beelzebul, Satanás. Inclusive é uma hierarquia, né? Diabo está inferior a Satanás. A palavra inferior, daí que vem a etimologia da palavra. Inferior, ela se tornou a palavra inferno, porque está abaixo, inferior. O que eu quero dizer para vocês, de uma forma bem genérica, obviamente, dentro dessa antropologia religiosa, a população, ela começou a, a ouvir sobre o diabo, diablus, que divide, já no período ali do cristianismo, do Novo Testamento. Não encontramos no zoroastrismo nada sobre diabo, Satanás, a palavra Satanas, do latim, Satanás com acento. Não o encontramos no judaísmo, a não ser no finalzinho do judaísmo, já num pré-cristianismo, num processo de transição dos judeus se tornando cristãos, ok? Depois das cartas paulinas do antigo Saulo se converteu, passou a ser Paulo, quando deixou de ser judeu, perseguidor, e passou a ser cristão, defendendo Cristo, o apóstolo dos apóstolos. Ele não participou dos 12 apóstolos, mas se tornou apóstolo dos apóstolos. O que eu quero dizer é o seguinte: esta criação deste demônio, dando para ele, inclusive, uma casa, para ele um lugar, um espaço físico inferior, lá embaixo. Para os gregos que já falavam sobre inferno, eles falavam sobre... O grego usava, na realidade, a palavra Sheol. Sheol. X-E-O-L. Sheol. Alguns S-C-H-O-L. Sheol. Mas é Sheol aportuguesado. Para os cristãos, já se tornou, inclusive do credo apostólico, está a palavra Hades, desceu ao Hades, Jesus desceu ao Hades. Quantas vezes nós descemos ao Hades? Depois que começaram a criar essa palavra para assustar as pessoas, porque a criação do inferno foi justamente no cristianismo, dentro do Novo Testamento, para punir e vigiar em todo o continente europeu. Na Europa, durante o período da Antiguidade, desde o surgimento da Igreja, a partir da instituição Igreja, no Concílio de Nicéia em 325, ou mesmo antes, o cristianismo primitivo, e até 325, quando ela passou a ser oficializada e passou a ser do Estado romano, a criação do inferno, de Satanás, do diabo, ela, para cuidar e assustar, dominar a mente das pessoas. Porque na Europa, ninguém se conhecia por católico. Sou católico, sou protestante. Até porque a igreja protestante foi a partir do século XVI com Martinho Lutero. A do século XI foi só a divisão da cisma da igreja entre a Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Oriente, capital Istambul, onde ficou as duas igrejas, mas mantiveram-se católicas, né? Até o nome até hoje. A criação, mas para ser reconhecido como cidadão europeu, nem existia cidadão europeu. Cristão. Aquele que não era cristão, fora. É um pagão. Não havia credibilidade nenhuma. Então, esta questão de inventar veio lá do zoroastrismo, quando havia dois deuses. Por mais que era um monoteísmo, mas era um Deus único, bondoso, caridoso, que protegia, e o Deus mau que punia. Só que ficava meio esquisito eles terem um Deus ruim. Mas mantiveram esse dualismo, mas é o monoteísmo na cabeça deles.
Já o judaísmo tem um Deus que não aceitou esse dualismo, ficou com um Deus só, mas é um Deus que ama, que protege, mas também mata, destrói, acaba com cidades, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, que é uma alegoria, não existiu, mas salvou só ali a família de Noé e alguns animais, casais de animais, e a população toda morta. Enfim. Eles também estavam nessa questão, ser ou não ser, eis a questão de William Shakespeare. Só que aí vem o cristianismo. Tertuliano, no ano 160, no ano 220 depois de Cristo, e Santo Agostinho de Hipona, 354 a 430 depois de Cristo, eles oficializaram essas palavras. Resolveram escrever essa palavra, diablus, do latim, que divide entre dia e noite, daí dá dia e noite. Dividir, diablus, é o demônio. Daimon, em grego, significa demônio. E Satana, aquele que é o chefe desses assessores, que é o diabo, o daimon, e o mandão ali é Satanás, Satana. Quando nós, cristãos, e aqueles lá do passado, acreditamos muito nesse demônio, vamos sonhar. Antes de criar demônios, a igreja, as pessoas no seu inconsciente não sonhavam, não tinham sonhos demoníacos. Os sonhos só vêm na medida que tu tem palavras que estão sendo discutidas naquela questão cultural. O demônio não existia, era apenas a criação. Por isso que essas 4 religiões que eu falei em vídeos anteriores, que é o zoroastrismo, o monoteísmo, o judaísmo, o monoteísmo, o cristianismo, o monoteísmo, o islamismo, o monoteísmo, esses ainda defenderam um Deus único. E com a questão, precisa alguém contrapor para assustar. Os egípcios, por exemplo, tinham vários demônios que assustavam as pessoas. O próprio Faraó, para poder se intitular como rei, chamava pessoas fantasiadas de demônio para assustar. Então, quanto mais um povo tiver assustado, e ainda mais por questões espirituais que não tem como se defender, que vem lá do além, mais domina um povo. Domina um povo pelo medo. Não há povo que vai aguentar, enfrentar, quando ele está sob o medo daquele diabo, daquele demônio, daquele satã que venha atormentá-lo. Então, o que eu quero dizer para vocês, que a partir daí, fica claro para vocês, demônio, daimon, Satanás, não resiste. Não, de Padre Quevedo aqui, doutor Padre Quevedo, que eu tive o prazer de conhecer ele em 89. Eu tenho curso de parapsicologia, está ali inclusive o certificado dele, ajudado por ele, aqui atrás. Aqui. Não existe demônio. Só existe um ser superior. E se esse ser superior castiga e mata, eu não quero. Afaste de mim esse cálice. Deus é amor. Deus é tudo. Demônio é uma invenção humana. Até a próxima.